Quem também está autografando a sua obra aqui na Feira do Livro é a jornalista Marilice Daronco, que lançou O Nosso Cinema Era Super. Marilice, qual o sentimento após o lançamento da sua obra e a disponibilização ela para vários leitores aqui de Santa Maria? Eu acho que o sentimento não poderia ser melhor, realmente, por poder compartilhar essa história da cidade, ver um grande número de pessoas interessadas pela história do cinema local. Então, a realização de um sonho, realmente, e um sentimento muito bom agora de ver o nosso cinema, a história do nosso cinema compartilhada com todos. E agora a gente confere, então, uma entrevista realizada pela Renata Zegorek, que vai falar um pouco, então, sobre essa obra que está sendo lançada aqui na Feira do Livro. Estou aqui com a jornalista Marilice Daronco, autora do livro O Nosso Cinema Era Super, um dos livros selecionados para ser publicado pela Lei do Livro. Olá, Marilice, prazer em recebê-la aqui para falar sobre o seu livro. Prazer, Renata, muito obrigada pelo convite. Na verdade, para mim é realmente um grande prazer estar aqui na TV Câmara, onde eu estagiei durante 2 anos, agora para falar sobre um trabalho já como profissional, então. Marilice, este é o primeiro livro que publicas? Sim, é o meu primeiro livro. Eu tive uma crônica publicada em um livro da cidade quando ela venceu o concurso municipal de crônicas, mas não uma obra minha. Esse é o primeiro livro, sim. E do que trata o livro? O livro, na verdade, ele é resultado da minha pesquisa de pós-graduação em cinema pelo Centro Universitário Franciscano. Então ele retoma, ele faz um resgate de memória do movimento superoitista que aconteceu em Santa Maria nos anos 60 e nos anos 70, assim, que foi um período que foram produzidos pelo menos 11 filmes e que era algo que a gente não tinha registro disso em livros ainda na cidade. A gente tinha apenas um documentário que falava sobre o assunto, que é um documentário que foi feito pelo Cassol, que é um dos entrevistados da monografia, e aí através da monografia a gente resolveu inscrever na Lei do Livro, justamente para que tivesse essa oportunidade de chegar a mais pessoas esses relatos, né? Porque é um período muito interessante, é um período que foi produzido muita coisa na cidade, mas que ao mesmo tempo, assim, quando você vai pesquisar nos livros, você só encontra registros sobre Porto Alegre, sobre Salvador, sobre Pernambuco, mas você não encontra registros sobre Santa Maria, sendo que a cidade foi muito importante nessa época e essa história tinha ficado um pouco perdida, não esquecida, porque tem muitos realizadores ainda na cidade que procuram manter isso vivo, mas que faltava um registro histórico disso realmente que não se perdesse com o tempo, né? E acho que a Lei do Livro ajudou muito nesse sentido, de manter esse resgate. Qual foi a sua inspiração para escrever o livro? A ideia do livro surgiu então a partir da monografia mesmo, né? No curso de cinema, nós tínhamos a opção de fazer um artigo, de fazer uma monografia ou um curta-metragem. E aí a intenção foi fazer, no início até pensei em fazer um documentário, porque é uma das questões que eu gosto bastante, uma das minhas propostas de trabalho, mas aí eu acabei indo pro lado da monografia. Aí eu trabalhei com a Miriam Rossini, que é uma professora de jornalismo da URGS, e ela trabalha muito com essa questão do cinema. E nas aulas da própria Miriam, que tinha nos dado aula de cinema, de história do cinema gaúcho, a gente conversou muito sobre o movimento superoitista, porque nós tínhamos um colega, o Luiz Carlos Grassi, que ele fez parte do movimento do movimento Super 8. Então o Grassi nas aulas ele fazia os relatos dele e a gente ia ficando apaixonado por toda aquela história. Eu acho que o Super 8 sempre foi algo que eu gostei também, porque ele tem uma cor, ele tem um som, ele tem uma característica própria, assim. Eu acho que hoje mesmo, hoje você não vê um filme todo em Super 8, mas você encontra uns trechinhos, assim, as pessoas usam para documentário ou usam nos filmes mesmo, e ele tem aquela característica própria que é apaixonante, né? Então, aquilo tudo, aquelas histórias contadas pelo Grassi, aquelas coisas todas foram chamando a atenção, e o que a gente dizia, na verdade, era isso: faltava um registro histórico para que aquele período não se perdesse. E até uma das coisas que aconteceu foi um dos meus entrevistados é o Modesto Vielevic, que foi um dos realizadores de um dos filmes mais importantes daquela época. E o Modesto, pouco tempo depois da entrevista, ele faleceu.
Então, de certa forma, reforçou aquilo que a gente pensava, de que realmente era necessário se fazer um registro para que toda essa história tão bonita, tão importante, a gente tem um dos festivais mais importantes do estado em 1975, e as pessoas fora daqui não sabem disso, sabe? Então, um pouco para que isso se mantivesse vivo. Eu acho que manter essa memória tão importante da cidade viva foi a principal motivação. Qual é a sua expectativa para o lançamento do livro? Bom, acho que a expectativa melhor possível, a gente espera reunir, espera na verdade que esse lançamento seja uma grande homenagem a essas pessoas que fizeram parte do movimento nos anos 60, nos anos 70, e de poder realmente assim ressaltar tudo aquilo que eles produziram pela cidade, essa origem que eles deram para o nosso cinema, porque se hoje a gente tem um festival de cinema na cidade, se a gente tem uma tradição de produzir curtas-metragens e até de ter feito um longa em Santa Maria, isso se deve ao que começou naquele embrião dos super-oitistas ali, né? E eu queria aproveitar e agradecer, assim, porque a gente tem, apesar do livro ser meu, a gente tem uma equipe, né? Então a Miriam foi uma pessoa que me incentivou e me ajudou muito na realização da pesquisa. Tem o Diego Borges, que foi quem desenvolveu todo o projeto visual do livro. Então, queria agradecer muito essas pessoas que fizeram parte desse todo. E a Câmara, claro, porque se não fosse a lei do livro, essa pesquisa não estaria se transformando numa obra agora. Muito obrigada, Marilice. Falamos com a jornalista Marilice Daronco, autora do livro O Nosso Cinema Era Super. Voltamos agora para a Praça Saldanha Marinho com o repórter Reinaldo Guidolin.